Preparou. Estamos ao vivo. Eu só ver no YouTube lá se tá certinho. Eles não lançaram os termos do contrato ainda do Cousins. Pois é, deve ser pouco, né? Deve ser uns 5 milhões, eu acho. Mas é um contrato não garantido. Um ano não garantido. Tipo, acho que é por produtividade. Tipo, tu libera quando tu quiser. O cara não entra, libera. Lesões fodas, né? Então, Coitado do cara. preparou, vamos lá. É isso, né? Uhum. Ou vamos falar mais um pouco de futebol aí, até o pessoal chegar. Mas depois eu edito. Eu vou Não, compartilhar aqui no Twitter. o Cousins... Muita lesão, é foda. Que bom que ele conseguiu. Achei que ele ia parar no Wizards. Uhum. O Toronto que trouxe o Alex Len e o Boucher, já que o Gasol não ficou. Vamos compartilhar aqui, amigo da Rede Globo. Aqui, rapaz. Tem que ficar esperando ali. Tu botou no Twitter já? Vou botar agora. YouTube. My friend YouTube. Então vou lá, né? Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Fala, amigos, tudo certo? Aqui é Marcos para o último quarto podcast. Hoje a gente vai fazer uma live aqui no YouTube debatendo rapidinho quais foram as movimentações dessa off-season mais relevantes aí até agora. O que a gente achou de interessante dos times se movimentando, se mexendo. Tô aqui com o Gabriel. Fala, Gabriel, tudo certo? Opa, tudo certo? Mais uma vez aqui para comentar um pouco algumas coisas importantes que aconteceram, as contratações e negociações mais importantes até agora na off-season. Gabriel aqui com a fotinha do Depressix, fazendo merchan. Então, beleza, né? Vamos começar falando aí desses times que estão se movimentando bastante, uma off-season bem movimentada, a gente esperava até algumas movimentações, mas talvez elas estão nos surpreendendo, assim, alguns times se movimentando bastante. Teve algumas trocas que deram certo, outras que não. A gente vai ver como isso vai gerar impacto, né, na NBA no geral. O Bucks, por exemplo, fazendo algumas trocas, a gente vai se aprofundar mais em algumas na live aqui, durante a live, mas algumas trocas bem importantes aí, vão movimentar bastante a liga, alguns times melhorando, outros perdendo peças, então acho que vai mudar bastante, né? Tu esperava essas movimentações todas, tu achava que ia se manter? Eu acho que mudou bastante, né, os times de um pro outro. Eu esperava esse ano ter movimentações grandes até por causa da temporada passada, que a bolha foi um fator determinante em relação ao restante da temporada, pelo tempo parado e tal, e aí muitos times caíram de rendimento. A gente pode citar o Clippers, que deu uma decaída dentro da bolha, o próprio Philadelphia 76ers também perdeu um pouco do rendimento que já não era legal antes. Uhum. E, claro, ainda mais que teve as lesões. Mas isso, eu acho que isso é um ponto chave de virada para vários times. E aí a gente pode citar alguns que, inclusive, alguns que a gente vai falar hoje estão incluídos Sim. nesse podcast. O Bucks, por exemplo, teve um desempenho muito abaixo, né, na bolha, tu citou o Clippers. O Clippers até acabou não se mexendo tanto, até perdeu algumas peças, mexeu mais na questão da a parte técnica, né, da comissão técnica, mas jogadores, acho até que eles acabaram piorando em algum sentido o time, um time que era muito bom, mas tinha muito problema de vestiário, né, a gente vai até falar nisso, e o Bucks se mexendo muito. Então vamos elencar aqui
começar elencando as principais movimentações até agora que a gente achou, né? O que a gente achou de mais relevante. Eu separei 3, o Gabriel separou 3 também. Isso pode incluir troca, pode incluir off-season. O que a gente achou de movimentações que chamaram a atenção nossa e que podem mudar o futuro de algumas franquias, né? Não só para essa temporada, mas para a sequência geral. Então, Gabriel, começa tu aí, o que tu selecionou? Bom, a gente vai elencar, cada um elencou 3 para comentar sobre, a gente discutir. E meu primeiro nome foi o Danny Green no Philadelphia 76ers, mas não digo só pela qualidade do jogador, mas o que chama atenção nessa troca, nessa negociação, foi a movimentação da comissão ali do front office do Sixers para poder trazer o jogador. Que na verdade o grande problema que se observava na temporada era o encaixe, principalmente dentro do garrafão, que era o Horford e o Embiid, era o maior problema do time. E somado a isso, teve aquela dificuldade enorme de trocar o contrato do Horford, que é horroroso. E com isso a gente conseguiu trazer um contrato expirante, que é o contrato do Danny Green, para aqui para Filadélfia, que é um contrato de expirante de 15 milhões, e mandamos para o KC mais algumas picks, uma pick de segundo round desse ano, que se não me engano foi convertida no RJ Hampton, Uhum. e, e a outra é uma pick futura de 2025 de primeiro round. Então, eu acho que isso foi uma boa troca. A gente mandou algumas picks que eu não gostaria de ter mandado, mas foi necessário para poder abater essa diferença de salário toda. O KC acho que não aceitaria receber um salário tão horroroso assim, em troca de nada, né? Então, acho que. Mas mesmo assim, acho que vale muito a pena. No que vem, a gente se livra do contrato do Danny Green, que já tem um fit melhor com a equipe esse ano do que o próprio Horford. Então, acho que é uma troca boa para ambos os lados. O contrato, acho que principalmente essa questão da troca aí do Sixers foi muito importante, né? O Dermore já mostrando sua qualidade, né? A sua característica arrojada, principalmente de se livrar do Al Horford, né? O Danny Green, se a gente analisar a troca, tipo, só pelo Danny Green, tem um fit melhor, né? Ele pode acertar arremesso, mas também pode irritar um pouquinho a torcida de Filadélfia, mas com certeza irritar mais do que o Horford irritava, acho meio difícil. Então, pelo jogo do Horford, mas pelo contrato que ele tinha, né, um contrato longo, que impedia o time de fazer qualquer outra movimentação. Então, com certeza essa troca aí foi muito importante pro Sixers. E tu imagina já o time com um espaçamento melhor, assim, um ataque já bem melhor, né, nessa temporada. Opa, deu uma travada. Mas sim, eu imagino porque o Danny Green teve temporadas já com Tu imagina o 45%. Sixers. O, Uhum. o, ele teve temporadas com 45% de aproveitamento dos arremessos de 3 pontos, o Danny Green, né? Isso no Toronto, se eu não estou enganado. Mas isso não se traduziu no Lakers, esperava muito mais dele, até pelo valor do contrato que foi oferecido. Ele não era beneficiado também no sistema do Lakers, ele não jogou bem. Além de ele não jogou bem, eu acho que ele não era beneficiado da maneira correta. Acho que faltou um pouco do jogo do time para ele em si. E eu espero que aqui ele retome a boa fase. Espero. Pois é, show de bola. Eu acho que no geral a defesa do Sixers talvez piore um pouquinho, não só em relação ao Horford. O Danny Green é um cara que defende bem, mas o time, tipo, vai ficar um pouco mais baixo, né, um pouco menor com essas trocas. O Seth Curry também não é um cara que defende super bem, assim, não é um cara muito forte, então talvez na defesa o time piore um pouco. Mas o Daryl Morey também, sabendo disso, foi pivô muito bom defensor, né? Defensor de primeiro time de defesa. Não sei se ele já foi defensor do ano na NBA, mas acho que sim. Que foi o Howard, né? Então talvez isso equilibre um pouco e o time fique bem melhor no ataque, com esse espaçamento maior, e tente manter o nível na defesa minimamente. Então eu vou puxar aqui já a próxima troca, que foi o Drew Holiday no Bucks, que acho que foi bem relevante, não só para o destino do Drew Holiday ou do Bucks, mas por toda a liga, né? Deixa eu colocar aqui a fotinho dele.
Drew Holiday no Bucks. Só vamos ver se tem uma montagem aqui. Cadê as montagens? Bom, não tem montagem? Tem. Botaram o Bogdanovic junto ali. Pois é, essa do Bogdanovic é fera, só que como acabou não confirmando, Ele foi pro vou Hawks. botar essa aqui. Vamos botar essa aqui, vamos botar essa aqui, vamos botar essa aqui. Aqui. O assunto agora é esse aqui. Drew Holiday no Bucks. Então essa pra mim foi uma troca. Ó, agora sumiu ali da tela. Essa pra mim foi uma troca muito relevante, como eu tava falando, não só pro Bucks ou pro Drew Holiday, né, mas pra toda a liga. Por quê? Porque com essa troca, olha ali, Merchan. Legal esse Merchan aqui. Pô, sacanagem, velho. Te Não vai mataram. dar. Pô, me quebraram. Tá, mas vamos deixar ele aqui então. Não. Tá, vai ficar assim. Porque o Bucks estava querendo segurar o Antetokounmpo de tudo que é jeito, né? E esse foi um movimento legal, assim, da direção. E em tentar realmente até passar o teto salarial, pagar as taxas que qualquer time da NBA paga, né? Se não cumprir ali o teto salarial. E o Antetokounmpo reclamava disso, de que o time competia, mas tinha sempre esse problema de não parece que entrar de cabeça, né, essas movimentações. E o Drew Holiday no Bucks foi claramente né, uma forma de se comunicar com o Yannis. Não queremos tu aqui, vamos fazer de tudo para manter o time o mais competitivo possível. E teve a troca do Bogdanovic que acabou não acontecendo, que se tivesse acontecido para mim o Bucks teria sido um dos vencedores da off-season, né? Imagina uma lineup assim de início com o Drew Holiday, com Bogdanovic, com Middleton, Antetokounmpo e Brook Lopes. Eles até foram atrás do Bobby Portis agora, a troca do Bogdanovic acabou não acontecendo, né? Não se concretizando. E aí o time teve que ir atrás de alguns role players, né, para completar o banco. Não se sabe também como esse time vai reagir, por exemplo, o DiVincenzo ou o DJ Wilson, que foram incluídos na troca. E se eles vão responder bem a isso, né? Se eles vão se sentir traídos e tal. Mas eu acho que essa troca do Drew Holiday pode mudar o futuro não só do Bucks, como de várias outras franquias que tinham separado espaço de salário pro Giannis ir. E vamos ver como o time vai se comportar nessa oficina, se vai conseguir mais alguma outra troca para reforçar o time. E vamos ver como é que vai ser o encaixe aí também. O Drew Holiday, que é um cara ofensivamente bom e defensivamente também muito bom. Pode ser uma aquisição aí pro time do Bucks, melhorar ainda mais. Só uma coisa rapidão, a troca do Drew Holiday envolveu o Eric Bledsoe, Uhum. se eu não estou enganado, e acho que o George Hill também estava envolvido, eu não tenho certeza, mas acho que era ambos os guardas. E mais algumas picks. 5 picks, né? Até para É falar isso. rapidinho, foram 3 picks de primeiro round de anos futuros, né? Não é exatamente desses próximos anos. Tem picks que acho que é de 2027, aí tem picks que pulam um ano, mas são 3 picks de primeiro round que o Bucks deu pro New Orleans, né? Troca, e mais 2 possibilidades de troca. É, Então, se o Bucks ficar mal numa temporada e for interessante para o New Orleans trocar a posição no draft com o Bucks, eles vão ter esse direito. Fala aí que tu vai falar. isso daí reforça a teoria do all-in, né? Do Sim, Milwaukee total. Bucks, que essa temporada já teve boatos bem grandes de troca do Antetokounmpo e uma possível solução do elenco, mas enfim, a diretoria tá fazendo tudo para poder manter ele lá. Uhum, E foi o que aconteceu essa temporada. Tentaram Bogdanovic que não quis, daquela questão lá do tempering que eles chamam, foi acusado de tempering, etc. Mas no fim não rolou nada. Tá investigando até o momento da gravação. Tá tendo uma investigação, né? uhum. E é isso, acho que é uma troca assim, é um tudo ou nada. Eu acho que é um encaixe muito bom do Bucks,
porque ajuda no papel de playmaker que tava faltando ali, porque o Bledsoe particularmente não é um bom, eu não acho ele um bom armador. Uhum. E acho que o Jrue Holiday chegou ali para dar uma ajuda na armação, mesmo sendo shooting guard, e na defesa. Vamos para a próxima troca, então. O que tu considerou aí? Bom, eu coloquei a próxima troca o Ibaka no Clippers. E eu coloquei por motivos óbvios, assim, são coisas bem importantes, mas são tópicos que tem que se elencar nessa troca aí. O primeiro de tudo é o salário do Ibaka. É um salário relativamente baixo para o basquete que ele apresentou na bolha, na qual ele foi um dos melhores jogadores do Toronto, assim, facilmente top 3 do Toronto, mesmo vindo do banco. Uma minutagem bastante alta, jogou melhor que o Gasol, inclusive merecia ser titular. Acertando arremesso de 3 pontos, defendendo muito bem. Foi excepcional. Eu acho que ele se valorizou, se provou bastante depois da bolha. Já sempre foi um bom jogador, mas se provou ainda mais na bolha, né? E comentou-se no Hornets, dar um salário bem alto para ele, algum time menor. Mas ele foi pro Clippers mesmo, cara. Recebendo um salário relativamente baixo, pelo que o basquete dele poderia receber. Eu acho que ele fez isso para ir atrás de mais um anel, né? Ganhar mais um título e jogar junto com o Kawhi Leonard de novo. E a outra coisa que eu queria elencar sobre isso foi a saída do Montrezl Harrell, né, que a gente vai falar posteriormente, mas que o Montrezl Harrell saiu, né, e o Clippers se viu meio, pô, e agora fazemos o que com o pivô, né? Se viu ser um jogador da posição além do Zubac e foram atrás do Ibaka. Acho que foi uma decisão bem acertada. Essa troca do Ibaka é muito legal, né? Porque além de reforçar o Clippers, ela enfraquece um rival que era o Nets, que não é um rival na própria temporada, né? Mas eu acho que o Nets estava contando muito com a aquisição do Ibaka e eles provavelmente se devem ter surpreendido, né? O Mark Cuban, que a gente sabe é um cara que não costuma ser muito pão duro, né? Um bilionário, então ele investe realmente no time do Clippers, o que for preciso. E eu acho também essa aquisição muito boa nesses dois fatores, né? Enfraquece um adversário importante e melhora o seu time significativamente. Eles tinham já Michael Green para essa posição número 4, né? Ele acabou indo para o Nuggets, assinou um contrato com o Nuggets. Ele tinha o Zubat, que era o pivô que iniciava os jogos na temporada passada, e o Montrezl Harrell, que fazia essa função de backup, mas que acabava terminando os jogos, né? Então praticamente era o pivô titular do time. A gente vai falar do Montrezl Harrell mais para frente. E com essa aquisição do Ibaka, ganha um protetor de aro, o Ibaka, que já é um cara um pouco mais velho, né? A gente não sabe como que ele vai reagir na NBA mais uma temporada, e enfim. Ele teve lesão na temporada passada, mas no Toronto ele foi na campanha de campeão do Toronto, ele foi muito importante, né? A gente acha que teve o jogo 3 ou 4 das finais que o Golden State sofreu muito para marcar ele. Eles colocavam uma formação mais baixa com os chutadores e dobravam no Kawhi toda hora. E o Ibaka sempre foi um pivô, né, um ala pivô que sempre teve arremesso. Ele é um cara de um aproveitamento muito bom, tanto de média distância, principalmente de média distância, mas também na bola de 3. Então acho que pela versatilidade dele no ataque e na defesa, é um cara que dá bastante toco, que defende bem, que tem essa capacidade de arremesso boa. Só a questão da idade dele que pode ser um pouquinho de problema. O Clippers que investiu alto também no Marcus Morris, né? Então fica aí esse ponto para a gente observar na próxima temporada como que esse time vai, até na rotação, como vai funcionar, se ele vai vir do banco, se ele vai ser titular, se o Zubat se manter como titular ou não, como que o Ty Lue vai organizar esse time. Eles também perderam o Landry Shamet, né, e ganharam o Luke Kennard, né, uma troca envolvendo o Pistons e o Nets. Então o Clippers não tá morto, né? A gente fala que talvez a gente não elenque o Clippers pelo que aconteceu na temporada passada, a gente meio que não elenque tanto eles como um contender, assim, como um time que realmente pode chegar. Mas a gente lembra que o Tai Lu é um treinador muito calmo, né? Que dificilmente tem problema de vestiário quando ele tá no comando. E o time é muito talentoso, né? Muito bom. E tem um dono agressivo também. Vamos ver, acho que os caras vão estar com uma vontade de responder a temporada passada, né?
Isso. Do próximo, não sei se tem mais alguma coisa a comentar, mas se a gente for passar pro próximo, seria a tua escolha, né? Que era o próprio Montrezl Harrell, que a gente tava comentando agora há pouco. Harrell, o nome da criança. Tem um Z e um L no fim, o nome dele. Então essa Montrezl. negociação foi bem. Essa negociação foi bem. Quando eu recebi a notícia, que isso, que trairagem e tal. Imagina quando for o primeiro jogo do Montrezl Harrell no Staples Center, mas atuando pelo Lakers, contra os antigos que diziam assim, os super amigos, né? Que era o Beverly, o Lou Williams e ele. A gente tem aquela cena na bolha do Lou Williams entregando o troféu de melhor sexto homem para ele e tal. Foi uma ceninha fofa. Mas vamos ver como é que vai ser essa relação a partir de agora, né? Eu imagino que os torcedores, e principalmente esses jogadores que eu citei que eram muito próximos do Harrell, se sintam um pouco traídos, né? Não sei. Mas também tem aquela coisa, o cara correu atrás do dele, ele não se sentiu talvez tão valorizado no Clippers. Até eu vou ver com quanto que ele assinou. Então acho que dinheiro É, não sei se foi ponto. foi o mesmo salário do Ibaka. Pode tocar. Foi o mesmo salário de Ibaka que ele assinou. 8 milhões e meio? 9 Não, foi milhões e 9 meio? milhões e meio. Isso. 2 anos, 9 milhões e meio, tô pegando aqui. Meu computador tá um pouquinho devagar. 9 milhões e meio por 2 anos. Mas eu achei um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer aí no final. Mas o que a gente pode falar dessa troca aí? Ah, Troca não, né? Dessa troca de eu times. achava que ele ia receber mais, assim. Eu achava que ele ia ser mais bem pago pelo hype do sexto homem. Mas eu acho que a bolha também no todo do Clippers foi bem ruim. Então eu acho que isso deu uma quebrada, assim, no desempenho dele, Sim. na valorização do jogador. E acho que o Lakers foi bem. Ele é um bom jogador pro Lakers. Acho que o Lakers escolheu bem. É, não é um jogador de primor defensivo, ele tem mediano, assim, tem uns problemas da defesa, mas é uma coisa que com o próprio Anthony Davis ele pode ser suprido. Esse cara ele é muito raçudo, né? Mas na parte Sim. técnica da defesa ele deixa um pouco a desejar. Eu acho que isso o Anthony Davis pode ajudar a suprir essa dificuldade dele. O Anthony Davis tem um arremesso, coisa que o Montrezl Harrell não tem também. Então eu acho que é um fit bem legal do Harrell com o Lakers. O Lakers também foi atrás de um outro pivô. Eles tinham o Javel Magui, eles perderam o Dwight Howard por Sixers e foram atrás do Margasol, né? E foi confirmada hoje a contratação do Margasol. Ganha um defensor de elite, né, ali do garrafão, mas um cara já mais velho e um cara que tem arremesso. E no Montrezl Harrell talvez é um jogador bem o oposto, é um cara que tem muito vigor físico, né? Ele é um cara bastante ativo assim nessas questões, um cara muito intenso, agressivo e tal, até com personalidade. E um cara que marca bem perímetro, né? Ele é um pivô que se vira no perímetro, ele não marca tão bem como tu falou, realmente no garrafão. Isso é um. Até tem que ver quantos minutos que ele vai ter. Mas o Lakers tem um unicórnio ali que é o Anthony Davis, né? Que se precisar ele joga de pivô. E se o Montrezl não estiver dando conta ali na defesa, o Anthony Davis se vira. Eles também reassinaram com o Mark Fultz. Essa eu achei uma contratação bem importante para o Lakers. E foi um cara talvez pouco falado por muita gente, mas vendo os jogos assim, eu via muita importância dele, né, na rotação, né, na bola de três. E o Montrezl, se repetir um pouco do entrosamento que ele teve com o Lon Williams, se ele repetir com o Schroeder, ele, Fica da assim, hora. e o time ser campeão, por exemplo, ele fica marcado como um jogador muito importante no time campeão, né? A gente via que tinha talento, principalmente no ataque ali, nos minutos que ele jogava. O playoff dele realmente foi bem abaixo. Mas, cara, ele buscou
buscou ser feliz, né? Buscou o pote da felicidade no fim do arco-íris, foi correr atrás do dele, jogou no Clippers, acho que deixou tudo ali que podia no Clippers. Sentiu que o Clippers de repente não o valorizou o suficiente. A gente lembra que ele também não ganhava muito, né? Antes, ele e o Lou Williams são caras com contratos bem baixos, né? Sim. Pelo que produziam. E aí ele sentiu a necessidade de sair, foi buscar ser feliz no Lakers e encaixa super bem com esse time que vira um candidato ao título novamente, né? O Lakers foi campeão e conseguiu melhorar ainda o seu elenco. Isso aí foi muito legal. Vamos pro próximo assunto? Bom, vamos então, que é meu terceiro nome Bora lá então. escolhido. Eu escolhi o Robert Covington, que foi pro Portland Trail Blazers. Só para explicar aqui como rolou a troca do Robert Covington. Ele foi pro Rockets, ele saiu do Rockets indo pro Portland Trail Blazers. O Rockets enviou apenas o Robert Covington e o Portland mandou o Trevor Ariza, a pick 16, né, de 2020, de primeiro round, que posteriormente foi pro Detroit, e a pick de 2021 protegida. Também de primeiro round. É, o Portland teve que abdicar de algumas picks, como é explicado ali na troca, mas acho que foi bem interessante. Eu acho que não são picks necessárias para o Portland no momento. Eu acho que o Portland está numa situação de tentar aproveitar a montagem do elenco atual, que eu considero uma montagem boa, com o CJ McCollum, o Lillard, o Nurkic. Tem que tentar aproveitar esses jogadores que são bons jogadores para poder maximizar esse time, para poder tentar um título, tentar algo. E eu acho que o Covington, eu sempre falo isso, é um jogador que ele é requisitado, é um jogador que todo mundo quer ele, todo time quer o Covington, porque é um cara que arremessa, é um cara que defende, é um cara que infiltra, é um cara muito completo, é um jogador moderno hoje em dia. E eu acho que ele ajuda na defesa do garrafão, que foi um problema um pouco na temporada passada, principalmente quando o Whiteside estava em quadra, né? E o Zach Collins, que era outro power forward, também tinha algumas deficiências defensivas que comprometiam o jogo ali do Portland, né? Eu acho que o Covington é o jogador ideal para suprir esses problemas e encaixar com o estilo de jogo do arremesso do Portland Trail Blazers. O Portland que iniciou, a gente lembra, iniciou a temporada passada bem com alguns problemas, né? O time oscilando muito. Até foi atrás do Carmelo, aí deu uma melhorada, mas ainda a defesa era um problema. Aí conseguiram trazer. Eles tinham o Al-Farouq Amino e o Mo Harkless que saíram, né, na off-season passada. E aí o time sofreu muito com esse encaixe. Eles tinham vindo de uma final de conferência contra o Golden State em 2019 e iniciou a temporada muito mal lá embaixo e tal. E aí foram no mercado, se mexeram, conseguiram trazer alguns jogadores importantes na rotação, né? Principalmente o Trevor Ariza, que deu uma boa consistência defensiva. A gente lembra que o Portland é um dos melhores ataques da NBA e uma das piores defesas, né? E quando o Ariza veio, isso deu uma equilibrada, o time continuou oscilando. A gente tem, por exemplo, o Lillard fazendo temporadas de quase que de MVP, né? Top 3 ou top 5 para MVP, foi capa agora do 2K21, fazendo muitos pontos, jogando talvez o auge da carreira. Acho que o Lillard nunca jogou tanto quanto ele jogou na temporada passada. A bolha dele foi incrível, fazendo 40, 50 pontos por jogo. E mesmo assim, o Portland com muita dificuldade de vencer os seus adversários, né? Inclusive adversários ofensivamente piores do que eles. E aí eles foram atrás do Covington, que para mim é óbvio, né? Uma contratação muito acertada. Eu gostaria de ver esse encaixe do Covington junto com o Ariza no time titular do Blazers. Imagina, por exemplo, um Lillard, um McCollum, um Covington, mais um Ariza e o Nurkic. Acho que seria um time muito consistente. Eles acabaram, não sei se eles tentaram fazer esse negócio, mas acabaram não conseguindo, né? Tiveram que se fazer do Ariza, que já tinha um salário um pouco alto. A gente não sabe também se a questão dele não querer participar da bolha pesou também
negociação, né, do time que eles quis fazer ele. A gente não sabe como que isso pegou nos bastidores do Blazers, mas é o time se mexendo no ponto que mais precisa melhorar, né? Como outros que a gente vai falar aqui, a defesa sempre foi o calcanhar de Aquiles do time, o ponto de desequilíbrio. O Lillard e o McCollum são bons defensores, mas parece que o time não tem aquela gana assim de defender. A gente vê o Blazers tomando uns pontos meio fáceis, né? Os times invadiram o garrafão do Blazers com uma certa facilidade. A gente lembra do jogo 2 ou jogo 1 do Blazers contra o Lakers. Acho que no jogo 1 eles conseguiram defender bem. E a partir dali, nunca mais. O Lakers dominou a área pintada do time. O Nurkic, que não é também um cara assim conhecido pela defesa, é um cara que ofensivamente é muito bom, pivô completo. E traz no Covington essa marcação, né? Talvez o time melhore nesse ponto. E vamos ver. Eu acho que o problema é um pouco mais técnico. Eu acho que o problema do Blazers é o treinador, assim. Ele tem um time muito bom, ele faz temporadas boas, mas a defesa nunca é consistente. Tu tem que ter as estrelas todas pontuando assim no altíssimo nível para o time se manter competitivo, né? Mas é um time muito talentoso, né? O teto é É, muito alto do e o Blazers. Portland cresce de patamar com essa aquisição. Acho que é uma melhora clara e evidente, assim, pro, Sim, pro elenco. também acho. Vamos passar para a próxima então, que é minha. Outra notícia movimentação que me chamou muita atenção, que eu acho importante falar, que é o desse rapaz aqui, né? O, a gente tem uma memória afetiva muito legal, né? Para os jogadores que passam pelos times. Eu torço pelo OKC, né? E vamos ver com esse rapaz aqui vai. Vamos ver uma fotinho legal. Pode ser Porta, essa aqui mesmo. É. Vamos ver como Galinari. esse rapaz aqui vai se comportar no novo time dele, que é o Galinari, né? Mas eu coloquei o Galinari aqui mais para fazer o gancho, que na verdade eu quero falar desse Hawks, que foi atrás do Galinari, é um grande jogador, né? Um pontuador, mas não só isso, né? Eles foram atrás de vários nomes do mercado importantes. E se a aquisição deles pelo Bogdanovic se concretizar, para mim vira um time ali para brigar pelo leste, com o Nets, com, enfim, com os outros times do leste ali no geral. O Hawks. O que tu achou do Hawks nessa off-season? Pra mim foi muito boa. Eu acho que o Depois eu Hawks foi falo um muito, pouquinho mais. eu acho que o Hawks foi muito bem. Eu acho que eles acertaram na contratação de todos os jogadores, acho que foi bem acertado. A Uhum. única ressalva em relação à contratação do Gallinari, quer dizer, eu tenho duas. Eu gosto muito dele como jogador, mas as minhas ressalvas são o contrato dele, que eu achei um pouco longo e alto. Se fosse longo, com o menor custo, até entenderia, mas porque ele tá, pela idade avançada que ele já tá tomando, né? Sim. E eu acho também que o fit dele é um pouco complicado, um pouco problemático pela defesa. Mas a qualidade dele ninguém discute, ele é muito bom jogador. E fora a experiência que ele pode trazer pro elenco, eu acho que agrega muito, principalmente no garrafão. Né? Porque É. quando a posição dele, agora tem o Okongu aí, junto com o Capela também, que é um jogador novo, eu acho que ele pode ser um nome bem importante para ajudar a equipe O na Hawks, experiência. que é meio que um Portland assim mais jovem, né? Tem o Trae Young, um cara super agressivo no ataque, pontuador, mas era um time que pecava na defesa e que era muito jovem, né? E aí, realmente, eles foram atrás de jogadores experientes e bons defensores no geral. O Rajon Rondo, como tá aí na foto, e o Chris Dunn também foi outra contratação deles. E o Gallinari, que é um cara que ajuda com experiência, é um cara consistente ali, que dificilmente ele vai oscilar. Eu não lembro se eu falei isso em algum episódio. Normalmente o jogador jovem ele dá uma oscilada, né? Ele vai muito bem num jogo e aí depois tem algum jogo que ele não se encaixa muito bem, ou então alguém fala alguma coisa no ouvido do cara e o cara se desconcentra e acaba indo mal, ou uma falta que o juiz não dá, alguma coisa assim.
o jogador mais experiente, a tendência, né, no geral, não quer dizer que é sempre, tende a oscilar um pouco menos. E o Galo pode ser esse cara, assim, um pouco mais consistente. Mas realmente, o problema da defesa acho que é um problema que não se resolve com ele, né? E, e outro ponto também, que eu acho que vai ser respondido mais adiante, é a permanência, por exemplo, do John Collins, que é um cara bem talentoso dessa posição, o DeAndre Hunter se usa ali, então vamos ver como é que vai ser essa rotação, né? Com Capella, com Okogo, com John Collins, com Gallinari, tem o Bruno, acho que o Bruno Fernando tá lá ainda também, então tem que ver Isso. que o time vai lidar com essa rotação, né? Com esses jogadores mais experientes. Eu acho que foi uma boa contratação, mas principalmente eu acho que o Hawks, se não nessa temporada ainda, pela gestão que está sendo feita do time, acho que é um time para a gente acompanhar com carinho, né? Para essa e para a próxima temporada. Vamos lembrar que na próxima temporada eles ainda vão ter um bom espaço, se acabarem não contratando fazerem grandes contratações nessa temporada, eles ainda vão ter um espaço bom. Então tem jovens jogadores ali promissores e espaço para contratar. Então eu acho que é um time pra gente ficar de olho, por isso que eu chamei atenção pro nosso querido Gallinari aí. Fez uma boa temporada pro OKC. Vamos dar uma passadinha rápida então nas outras contratações também pra gente chamar atenção? Vamos. Vou começar aqui com uma Fala minha aí. que eu separei, que foi o Seth Curry, por parte de Filadélfia. Isso porque eu acho que ele é o principal nome para resolver os problemas que a gente tem hoje em dia com arremessos, aproveitamento do perímetro e espaçamento de quadra. Eu acho que o jogo dele potencializa o jogo do Ben Simmons, porque a partir do momento que tem um jogador que é um gatilho do perímetro, a marcação começa a marcação espaça, né? Ela abre espaço no garrafão, o que potencializa o jogo tanto do Embiid quanto do Ben Simmons nas infiltrações. Show, também gostei muito dessa troca aí. E já pra chamar também pra minha contratação também, pra chamar atenção, que foi a do Josh Richardson, né? Então o Curry, que era um cara que ajudava muito no ataque do Dallas, botando bola de três, realmente a bolha dele foi muito boa. Teve jogos que ele explodiu em pontos. E acho que ele só não pontuava mais e não pontua mais porque os caras realmente não dão espaço para ele ali no perímetro. Marcam muito próximo. E como tu falou, só o fato dele estar na quadra, na parte ofensiva, já é uma grande ajuda para qualquer infiltrador, né? E talvez a gente tenha os melhores infiltradores aí na NBA, os melhores caras de garrafão no Philadelphia, né? Com Ben Simmons, com Embiid. Então eu gostei muito dessa troca pelos dois lados. Ele não defende tão bem, talvez a defesa de Filadélfia no perímetro dê uma caída, mas o Doc Rivers também é um grande treinador defensivo, né? Então talvez ele alguns ajustes ele consiga fazer para ter ali algum pivô perto dele, protegendo ele. E o time se mantenha sólido dos dois lados da quadra, e com certeza o Philadelphia vai pontuar mais nessa temporada com ele em quadra. E o Josh Richardson, que fez, eu acho que uma boa passagem no Sixers, tu gostou dele, eu acho, né? O Josh Richardson, cara, eu gosto dele como jogador, acho ele um bom jogador, ele é bem completo, infiltração, capaz de criar o próprio arremesso, tem um catch and shoot legal, defende bem no perímetro, mas eu acho que no Philadelphia, infelizmente, ele não deu certo. Acho que não é nem muito por culpa dele, sim por culpa do próprio Brett Brown e da direção, né? Porque o fit dele era simplesmente terrível. Eu acho que ele e o Simmons ficavam batendo cabeça ali no perímetro, né? Um dos jogadores características de playmaker e também defensivos. Então eu gostava dele como jogador, eu acho ele bom jogador, inclusive eu acho ele até subestimado, mas aqui ele não funcionou, aqui ele não deu certo. Eu concordo muito com isso também. E exatamente o fit dele em Dallas talvez seja um dos melhores fits para ele, né? Que ele pode ser um ball handler secundário ali, mas principalmente vai ajudar muito na defesa. E ele não tinha um arremesso de três tão ruim, ele, o cara que conseguia se manter em quadra. E vamos ver como ele vai se encaixar nesse time do Dallas, que tem o Doncic, né, um absurdo no ataque.
mas que sempre teve problemas defensivos. E aí vamos ver como que o Richardson, certamente ele vai marcar o melhor jogador do adversário, ou os melhores, e vai ser como se fosse aquele cara que puxa a defesa, né? Que esse é o principal característica dele, é defensiva, ele também ajuda no ataque. Mas é uma troca muito interessante para o que os times precisam. Talvez exatamente o que o Sixers precisava, ele tem no Seth Curry, e praticamente exatamente o que o Dallas precisava, ele tem no Josh Richardson. Então acho que é aquelas trocas que fazem bem para os dois lados, né? O win-win, que os dois times saem vencendo. E tô louco para ver esse Dallas aí com uma defesa mais consistente. Fala, o James Johnson já foi para lá, fala-se no Trevor Ariza indo para lá também. Se isso se concretizar, fica uma defesa muito forte e com esse ataque também que já foi muito potente, poderoso, né? Temporada passada o Dallas pode incomodar seriamente aí. Não sei se não é talvez o principal ou um dos três principais problemas que o Lakers vai ter no Oeste. Eu coloco ali no Oeste, eu coloco o Clippers e. Eu acho que o Clippers e talvez tenha mudado as coisas um pouco por fora ali. Acho que não foge muito disso, não. Tem o Nuggets, a gente não pode esquecer, né? Isso. Vou falar meu próximo aqui. Vamos pro próximo assunto, então, já que nós estamos falando de Lakers. Isso, meu próximo nome é Dennis Schroeder. Eu agora não sei o certo do salário que ele veio pro Lakers. Foi por meio de uma troca. 15. 15 milhões. É um 15. salário justo. Salário justo. Uhum. É, um excelente jogador, eu gosto muito dele, muito habilidoso, ball handler. É um playmaker excepcional. O cara tem um bom arremesso, é ágil. Eu acho muito bom jogador mesmo. E eu acho que é uma perda para o KC do ponto de vista técnico, mas agora uma coisa que não faz tanta diferença pelo processo de tanque que eles vão começar. Supre a saída do Rondo, e ele ainda é melhor que o Rondo, né? Ele supre a saída do Rondo e supre muito bem, porque ele melhora a Sim. qualidade da posição. Ele é mais rápido, é um jogador que é mais driblador. Eu particularmente gosto muito dele, eu acho que uma aquisição, eu particularmente acho que foi a melhor aquisição do Lakers até o momento, e uma das melhores da liga inteira. Eu botei aqui para comentar um pouco mais por cima, porque não tem muito o que falar realmente sobre isso, mas resolve esse problema. A bola não passa tanto pela mão do LeBron na hora da armação do jogo. O Rajon Rondo, que se destacou nos playoffs, sai e chega o Schroeder para suprir esses dois problemas aí que o Lakers encontrava. Também achei uma troca muito bem feita, né? Tô procurando uma imagem aqui, de repente, do roster do Lakers para essa temporada, mas não achei. Mas enfim, vamos falar sobre isso. O Rondo fez um grande playoff, né? Playoff Rondo, jogou muito, mas a gente lembra que a temporada dele foi bem oscilante. Ficou lesionado em vários momentos, falou-se que talvez ele nem iria para a bolha, né? Ele chegou a ficar machucado, tem um problema na mão. E aí, depois de um tempo que a bolha já tinha até iniciado, saiu a notícia de que ele iria para a bolha, iria reforçar o Lakers, e acabou sendo muito importante nos jogos contra o Rockets, na defesa, roubando bola, com experiência, no ataque, matando bola. Só que aquilo, né, precisa de uma renovação, e o Schroeder era um cara, eu até achei que o OKC vendeu bem barato ele, porque era um cara, assim, muito bom num time que claramente ia entrar em rebuild, né. Schroeder é um alemão, passou pelo Atlanta Hawks, teve no OKC, fez boas temporadas, principalmente ofensivamente. Ele teve temporada esse ano de 20 pontos por jogo, né? Vindo do banco, então isso é bem relevante, bem absurdo, assim. E concordo, foi uma das melhores aquisições, acho, de qualquer time, né, nessa off-season. E vai suprir o papel do Rondo, é um ball handler muito bom, vai inventar cestas, né? No momento ali que o LeBron e outro jogador estiverem no banco, ele pode ser o armador principal do time, vai ser o armador principal do time. Consegue também espaçar quadra, consegue fechar jogos, consegue terminar jogos. É um cara que na defesa não compromete. Marcou bastante bem o Harden nesse confronto de OKC com o Houston. A gente tinha o Dort e o Schroeder como defensores primários do Harden, né? Ele marcou bem, é um cara magrinho, assim, pequeno, mas é um cara bem chato, assim, no perímetro. Se tiver um protetor de aro
eficiente como o Lakers deve ter nessa temporada, né? Principalmente com o Anthony Davis em quadra, ele pode ajudar muito. Então, é um cara que eu acho até que o salário dele pode até ser maior, assim, na liga, ele vale mais, talvez, do que 15 milhões. E vai ter a grande chance da carreira dele, né? Ele passou só por mercados pequenos até agora. A gente sabe que a adesão de europeus no NBA tem um certo problema, né? E ele agora no Lakers tem a chance da carreira. Eu espero uma temporada muito boa dele. Ele vai querer mostrar para todo mundo a qualidade que ele tem, que muitas vezes ficava escondida em mercados menores como Atlanta e OKC. E o Lakers consegue aquele criador de jogadas secundário quando o LeBron tá descansando. E um cara bastante consistente de 20 pontos por jogo. Também adorei essa contratação. E vamos passar para a última, né? Que foi. Só para passar, eu acho que o Lakers vira favorito no Oeste. Claro que isso é meio chovendo molhado, né? Mas com essas contratações, esse roster, mantendo o Markieff Morris, mantendo o Caldwell Pope com salários altos, mas caras bem importantes na rotação. Eles ainda têm o Kuzma que eles podem ou botar para jogar ou negociar. Tem o Caruso, que é um cara que dá muita energia. Conseguiram o Harrell, o melhor sexto homem da liga. Conseguiram o Schroeder, o segundo melhor sexto homem da liga. Tendo o LeBron, tendo o Anthony Davis, vai ser difícil segurar o Leicão, infelizmente, né? Para mim, que sou torcedor do OKC, nessa temporada vai ser bem difícil. E vamos fechar, acho que com o assunto de um dos times que também deram um salto nessa temporada, que talvez não sejam os times para bater de frente com o Lakers, mas também foi muito cogitado, por exemplo, o Chris Paul indo para lá no início da off-season e alguns outros jogadores. E é um time que vai ser um probleminha, vai ser uma coceirinha ali, uma pedra no sapato de qualquer time que enfrentar e até em playoff. A gente imagina que nesse ano o playoff tenha torcida, e imagina uma torcida que está tanto tempo sem playoff, tendo aí né, a aquisição de grandes jogadores para lá, o que eles não vão estar torcendo, que é esse aqui, né? Vamos ver aí, o Phoenix Suns, tá falando? Phoenix Suns. Que é esse timinho aqui, né? Vou Eu botar aqui. acho que. Eu acho que o Phoenix Suns, cara, eu coloco eles ali, tipo, vai ser um time que vai pro playoffs, possivelmente. As atuações na bolha empolgaram Uhum. bastante. Eu acho que eles brigam ali pela seed 6, 7. Eu coloco eles ali. Eu acho que teve uma evolução muito boa na bolha. Eu só não coloco eles mais assim um pouco pela. Que eu acho que falta ainda algumas coisas. Acho que realmente o elenco deles é muito bom, mas não é superior a alguns outros times. Ainda mais um pouco pela inexperiência da equipe, que eu acho que o Chris Paul vem para agregar isso e mostrou isso no OKC. Então acho que o time vai brigar ali, eu acho que uma seed 6, acho que pro Suns é bem legal. Eu também acho o Suns, assim, vai ser aquele time super bom, assim, que a gente vai gostar de ver, que a gente vai se apegar, que a gente vai querer indo bem, vencendo, mas que ainda não vai ser aquele grande time para ser campeão, aquele contender. Vai ser aquele time querido, eu acho que por todos na temporada, que todo mundo vai querer ver jogos e ver bem. Vai ser tipo o segundo time de todo mundo. Não sei, eu falo por mim assim. Pela toda a história, né, a narrativa do Booker anos lá jogando bem e o time não conseguindo dar uma boa companhia para ele. Aí na temporada passada buscou o Rubio, que era um cara já mais tarimbado na liga. Eu achei um bom move, apesar do salário dele ser alto. Conseguiram também o Kelly Oubre. E aí eles perdem o TJ Warren, daí o TJ Warren começa a jogar muito no Pacers, aquela coisa toda. E finalmente eles conseguem, até por essas movimentações, trazer um cara de peso para jogar com o Booker, né? Um cara já mais veterano, até porque é meio difícil tu atrair free agent, sendo uma franquia do Arizona, né? Um calor de 60 graus na sombra. E mas é isso, eu acho que contratação muito boa, tanto do Chris Paul e do Jay Crowder, que era até o meu assunto inicial, que estava todo mundo correndo atrás. Eu vi um Twitter, eu não sei qual foi agora o perfil que comentou isso, mas eu achei legal, que foi aquilo que eles falaram assim, essa contratação do Jay Crowder é exatamente ela representa como a vinda do Chris Paul é importante para a franquia. Se não fosse o Chris Paul ter vindo para cá, nunca
a gente conseguiria um free agent como o Jay Crowder. O Jay Crowder é um ala que pode marcar ala pivô, pode marcar shooting guard, né, ala armador, um cara bem versátil nos dois lados da quadra e que mata a bola de três, então é um cara muito valorizado no mercado. O próprio Heat estava contando muito com ele, outros times estavam muito interessados e ele acabou indo para Arizona, né, ganhar um bom dinheiro lá. E eu acho o fit bem bom, assim, realmente acho que o time vai ficar devendo, assim, né, para ser um contender, vai faltar alguma coisa, mas acho que já é algo, né? Acho que o Suns dá uma subidinha no degrau, né, de qualidade. Vou ficar bem feliz em ver eles nessa temporada. Acho que é isso. Tá, novidades. O próprio Bogdanovic, para onde ele vai? Uma incógnita. Será que o teu Sixers se movimenta ainda? Ah, provavelmente o Daryl Morey, estavam comentando do Daryl Morey que ele não é um cara que gosta de fechar o time já na free agency. Ele espera muito, ele espera até a 3 deadline para poder montar o time. É um cara que dá Uhum. tempo ao tempo, assim, ele espera as coisas acontecerem, ele espera ver como a liga tá se comportando em estilo de jogo, como é que o time tá respondendo ao jogo de outras equipes da conferência, para a partir disso ele fazer algumas outras alterações dentro do elenco, para poder aprofundar o elenco e, claro, e montar o time de maneira que consiga ser capaz de bater as outras equipes de conferência, né? O leste tá bem difícil, mas agora com o Bucks oscilando, talvez seja a hora, né? Uhum. O foda é a chegada do Nets aí, que tem o Kyrie Irving, Kevin Durant embora uma incógnita. Mas eu acho que eles ali podem ter um problema de vestiário. É um time muito talentoso, mas imagina, colocou todos os moleques na troca, né? Na boca da Sim. troca. Então, vamos ver como isso vai se acabar batendo no vestiário. Mas é isso. Então, até uma próxima. A gente fica por aqui. Qualquer coisa a gente dá um grito para mais uma live ou algum episódio, alguma coisa assim. Nos sigam nas redes sociais aí, Último Quarto Pod no Twitter e no YouTube. A gente está postando vídeo no canal aí sempre, de alguma live, algum debate ou algum episódio de podcast que a gente transforma em vídeo e coloca aqui. Ou lá no Spotify também, o Último Quarto Podcast, dá para ouvir a gente e os outros episódios que a gente fez. Um abraço, é isso, né, Gabriel? Isso aí. Acho que é isso aí Um mesmo. abraço, até mais. Daqui a pouco voltamos. Valeu.